Reverendo Diácono Sandoval, Irmã Cíntia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos a solenidade de Pentecostes. Com esta celebração, nós encerramos o tempo pascal. Conclui-se esse tempo solene, festivo, que até então nós estamos celebrando. Ainda podemos lembrar do saudoso Dom Sadislau Stanula, que nesse tempo pascal, ele sempre dizia: nós estamos na escola pascal de Jesus. É Jesus que nos instrui, Ele que é o nosso mestre, sempre será o nosso mestre. E nesse tempo pascal, Ele instruía os seus discípulos, e assim também instrui toda a sua igreja. Mas hoje, nessa solenidade, nós estamos vivendo, como nos dizia o prefácio, o segundo prefácio da festa da Ascensão do Senhor. Devemos nos preparar para que aconteça esse novo Pentecoste na igreja. De fato, hoje nós estamos aqui para vivenciar essa grande graça que inundou a vida dos discípulos e fez a igreja peregrina, deu início à igreja peregrina e fez o evangelho se expandir. Caríssimos irmãos e irmãs, a promessa dos 7 dons do Espírito Santo se encontra em Isaías, lá no capítulo 11, versículo de 1 a 11, está as promessas do Espírito Santo, quando lá nos diz que do rebento de Jessé nascerá um filho que receberá justamente os dons do Espírito Santo. E aí vai falando: dom de fortaleza, dom de temor de Deus, dom de sabedoria. E verdadeiramente, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós compreendemos: em Jesus se deu a concretização desta promessa que está em Isaías, pois o único a receber os 7 dons do Espírito Santo e revelar os frutos desse Espírito Santo para a humanidade foi Jesus, o Filho de Deus. Em Jesus está a plenitude dos 7 dons do Espírito Santo: dom de sabedoria, dom de ciência, dom de temor de Deus. E ainda dizer, no temor de Deus é onde Ele se apraz, ou seja, é onde Ele se alegra. Mas quando Jesus, instruindo os seus discípulos, começa a anunciar o seu mandamento, naquele discurso de despedida, Jesus dizia: eu estou voltando para o Pai, e eu vou rogá-lo para que envie sobre vós o Paráclito, o defensor, pois não ficareis órfãos. E ainda nesse mesmo diálogo, Jesus diz: permaneça no meu amor, permaneça no meu amor, pois se permanecerdes no meu amor, se viver o meu mandamento, nós viremos e habitaremos em ti. Jesus não diz eu virei, Ele virá, mas nós viremos. Jesus está dizendo, revelando para nós o mistério da Santíssima Trindade. Por isso a nossa fé é trinitária. Nós cremos em um Deus que se revela em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essas 3 pessoas não agem separadamente, agem sempre em perfeita comunhão.
Por isso, quando Jesus disse: se me amares e colocar em prática o meu mandamento, guardar o meu mandamento, nós viremos e habitaremos em vós. Em uma outra ocasião, Jesus dizia: eu vou, mas em pouco tempo voltarei. E os discípulos diziam: o que significa isso? O que é que ele está falando, que vai e daqui a pouco está de volta? Justamente esse grande mistério que envolve todos nós os cristãos, o mistério da Santíssima Trindade. Jesus que sobe e vai para a direita do Pai, mas esse mesmo Jesus permanece conosco por meio da ação do Espírito Santo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, quando Jesus assegura aos discípulos para que permanecesse em Jerusalém até que a promessa do Pai se tornasse uma realidade, ele dizia justamente isso: virá sobre vós o Espírito Santo. Por isso, a primeira atitude da comunidade dos fiéis de Jesus é uma atitude de escuta e obediência. Os discípulos escutaram a Jesus quando vos deu a ordem, disse: permaneçam aqui em Jerusalém. Escutaram a Jesus e obedeceram, e ficaram ali no cenáculo, reunidos em oração, esperando acontecer a promessa de Deus. Mas vejam que eles permaneceram, mas permaneceram numa atitude de espera, e eles esperavam por meio da unidade, estavam unidos, e por meio da oração, não estavam dispersos, esperavam quando é que vai acontecer isso, mas acreditaram. Uma virtude também dos cristãos é acreditar nas promessas de Deus. Deus não falha. Se por meio do seu Filho Jesus, Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, o Paráclito defensor, então vamos esperar. E aconteceu de maneira tão bela. Quando nós ouvimos o relato de hoje, eles estavam todos ali, e aconteceu um fenômeno naquele dia, ventania, estrondos, e esses discípulos que estavam dentro de uma casa com as portas fechadas, receberam como se fosse língua de fogo. E aqui está bonito, né, a menorá com essas velas. Receberam como se fosse línguas de fogo, e a partir daquele momento eles ficaram cheios, repletos do Espírito Santo. As pessoas que moravam em Jerusalém correram em direção àquela casa onde aconteceu aquele fenômeno, e os discípulos que estavam com as portas fechadas abriram as portas e foram para a rua. O texto vai dizer que Pedro tomou a palavra na companhia dos 11. Pedro toma a palavra acompanhado pelos outros discípulos e começa a pregar, começa a anunciar o Cristo ressuscitado, começa a falar do reino de Deus. E aquelas pessoas que estavam ali começaram a ouvir não só a pregação de Pedro, mas os outros apóstolos que estavam ali também começaram a instruir a muita gente. Então começaram a instruir sobre algo que eles ainda não haviam escutado. E um deles disse: mas esses não são todos da Galileia? Como é que nós estamos ouvindo, escutando eles falarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua? O que é que acontece, caríssimos irmãos e irmãs, com aqueles que estão cheios do Espírito Santo? Se tornam comunicadores das maravilhas de Deus.
O Espírito Santo nos capacita e nos impulsiona para comunicar as maravilhas de Deus. E nós só comunicamos essas maravilhas movidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impulsiona para essa realidade, para que sejamos anunciadores das alegrias do céu. Mas para que hoje nós possamos também receber essa força que vem do alto, existe uma condição instituída por Jesus aos seus discípulos e a todos nós. O Espírito Santo, ele veio para aqueles que amam a Deus. Por isso, quem ama verdadeiramente a Deus, esse está apto para receber o Espírito Santo. E pela experiência do amor a Deus, pela experiência do amor a Cristo, esses que estão cheios do Espírito Santo vão produzir frutos no Espírito, e esses frutos permanecerão. Por isso, nós que hoje damos continuidade à missão da igreja, damos continuidade à missão de Cristo ressuscitado, para que possamos estar cheios, repletos do Espírito Santo, precisamos dilatar o nosso coração na experiência do amor. O Espírito Santo habita, o Espírito Santo faz morada no coração que ama. Por isso, quanto mais amarmos nesse mundo, mais sentiremos a presença do agir de Deus por meio do Espírito Santo, e mais frutos que permanecem, vamos estar gerando para a comunidade e para a sociedade. Por isso, condição para que aconteça um novo Pentecoste em nossa vida, para que possamos sentir cada vez mais a presença de Deus em nós, é que sejamos pessoas capazes de amar sempre mais. O amor é a condição para que o Espírito Santo permaneça em nós. O amor é a condição para que o Espírito Santo habite em nós. O amor é a condição para que o Espírito Santo produza frutos, e frutos que permaneçam através de cada um de nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos pedir ao Senhor a graça da verdadeira conversão, para que nós, ao escutarmos o Evangelho, permitamos que esse Evangelho nos desinstale, permitamos que esse Evangelho possa nos moldar, para que nos tornemos verdadeiramente homens e mulheres comprometidos tão somente com a verdade pregada por Jesus. Pois Jesus diz isso na sua oração sacerdotal: os conserve na verdade. Eu não quero que os tire do mundo, mas preserve do inimigo, e os conserve na verdade. Pois quando nós abraçamos então esse projeto do Senhor, dilatamos o nosso coração para a experiência do amor, mais sentiremos em nossa vida a presença de Deus, e Deus se faz presente, e o Espírito Santo age no coração daqueles que amam. E o que é que acontece, caríssimos irmãos e irmãs? Cantamos tão bonito hoje, na sequência. O Espírito Santo traz mansidão para o nosso coração. O Espírito Santo traz fortaleza, calmaria para as pessoas que andam muito agitadas. É preciso clamar o Espírito Santo. É preciso fazer uma investigação no seu coração. Por que eu ando assim? O que é que existe de amor no seu coração? Será que você não vem nutrindo ao longo do tempo
uma mágoa, um ódio, uma raiva de alguém, e por causa disso você não consegue sentir melhor a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque se a condição para que sejamos inundados pela graça do Espírito Santo é o amor, então em nosso coração não pode existir o ódio, não pode existir as mágoas, não pode existir a raiva, não pode existir os falsos inclinações para esse mundo. Precisamos estar cheio do amor de Deus. Por isso então, uma pessoa que ama é uma pessoa serena, é uma pessoa que produz frutos da paz. São pessoas que no ambiente onde elas se encontram, traz harmonia. As pessoas sentem uma leveza. Pessoa que está cheia do Espírito Santo, como aquela pessoa é leve. A leveza não vem da própria pessoa, mas vem da sua intimidade com Deus, da sua relação com o Pai. E essa relação se dá porque o seu coração está dilatado para a experiência do amor. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a igreja peregrina, ela nasce por meio da escuta, da obediência e desta grande graça que é o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles que lhes são fiéis. Nós rezamos tão bonito hoje na oração da coleta. Às vezes quando a gente reza não fica tão nítido aquilo que o padre está rezando, mas nós pedimos assim: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que crê em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Nós pedimos o derramamento do Espírito Santo para todas as nações. Pedimos o derramamento do Espírito Santo para todos os povos. Mas pedimos, imploramos, realizai agora, neste momento, realizai agora no coração dos que crê em vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Nós pedimos no início dessa missa os 7 dons do Espírito Santo, para que ao sair daqui, que nós possamos então, como os apóstolos, pregar o Evangelho e por meio da pregação do Evangelho produzir os frutos que vêm do Espírito Santo. Por isso, durante essa semana e durante toda a nossa vida, nós precisamos refletir a luz do Cristo ressuscitado em nossa vida. Iremos hoje apagar o círio. Hoje é o dia que a gente apaga o círio, e esse sinal do Cristo ressuscitado será retirado daqui do nosso presbitério, porque a igreja está dizendo, pela ação do Espírito Santo que age em cada um de nós, somos nós que nos tornaremos a luz de Cristo por onde nós passarmos. Somos nós que iremos refletir a luz de Cristo, que até hoje neste altar, neste círio pascal, está refletindo como sinal da presença do Cristo ressuscitado. Toda vez que olhamos para o círio, lembramos, o Cristo ressuscitou. Ali está o sinal do Cristo ressuscitado. Mas a partir de hoje, será-nos tirado esse sinal, porque em cada lugar onde estiver um cristão, ali você será esse sinal do Cristo ressuscitado, pois pela experiência do Pentecoste estamos cheios do Espírito Santo. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nos tornemos neste mundo homens e mulheres cheios da graça de Deus, e que possamos verdadeiramente anunciar com a nossa vida, com as nossas ações, anunciar por meio da unidade da nossa comunidade
o Cristo ressuscitado, pois a partir de hoje nós assumimos essa grande missão de darmos continuidade nesse mundo, o anúncio do reino de Deus, e que as pessoas possam se alegrar com a nossa presença, e assim como aquela grande multidão em torno dos apóstolos diziam, eles falam das maravilhas de Deus, que nós possamos então falar sempre das maravilhas de Deus. Vamos esquecer de uma vez por todas as fofocas, as murmurações, as reclamações, tudo aquilo que não condiz com aqueles que estão movidos pelo Espírito Santo. E vamos então cuidar sempre de comunicar as alegrias do céu, as alegrias de Deus. Então, vamos esquecer os pecados, os erros uns dos outros, e vamos apenas nos ocupar com as maravilhas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.